Boa noite. Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os ouvintes, a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp e todos os irmãos e irmãs, os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo site da Icogen e também pelo WhatsApp. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido irmão em Cristo e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão do céu, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar obras e pensamentos, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, com estas prerrogativas, o Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você será guiado por ele. Aleluias, glórias seja dadas ao nome do Senhor. Queridos, é com muita alegria e satisfação que tenho o prazer de informar a todos os nossos irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus que receberam e distribuíram o livro O Sangue de Jesus Cristo Tem Poder. Então, a todos vocês que estão me escutando nesta noite e também que não estão escutando, mas que já distribuíram o livro O Sangue de Jesus Cristo Tem Poder, eu gostaria de informar que no dia 15 de outubro, isso mesmo, querido, no dia 15 de outubro do mês passado, atingimos um total de 64 mil livros distribuídos no Brasil. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Atingimos a marca de 64 mil livros distribuídos pelo Brasil no dia 15 de outubro. Meus agradecimentos aos irmãos de Brasília, do Rio de Janeiro, a todos meus parentes que estão no Rio, que também efetuaram essa maravilhosa distribuição, a todos os pessoal de São Paulo, aos irmãos em Cristo de Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, etc., etc., que não mediram esforços, remeteram seus endereços, receberam os livros gratuitamente e saíram para evangelizar. É isso, meu amado. Temos que arregaçar a manga e sair para evangelizar. Temos que orar, consagrar a nossa vida e sair em campo. Aleluia! O evangelismo total no Brasil continua neste final de ano e também no ano que vem. Que Deus continue abençoando a todos, dando sabedoria, conhecimento e fortalecendo a sua vida espiritual. E continuamos com a distribuição dos livros através do Evangelismo Total no Brasil, ETB. Você que tem o coração ardendo por evangelismo, mande-nos seu nome e endereço completo pelo WhatsApp ou pelo
Fale Conosco do site da Icogen. Anote aí o site da Icogen, www.icogen de navio.com.br. Vá lá no último link, a Igreja Perseguida. Lá no final tem o Fale Conosco. Mande o seu endereço completo e o seu nome, que teremos imenso prazer de enviar os livros para a sua residência para evangelizarmos o nosso Brasil. Os livros são distribuídos gratuitamente. O evangelismo está no coração de Deus. Queridos, temos que evangelizar. Leve uma palavra de vida eterna na pessoa de Jesus Cristo a muitas pessoas que estão na eminência da condenação eterna. O Espírito Santo, através de um desses livros, pode, querido, sim, o Espírito Santo, através desse livro, o sangue de Jesus Cristo tem poder, pode mover o coração do pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Você só tem o trabalho de distribuir. Então, ainda temos livros para distribuir. E, caso seja do seu interesse, se você sentir o desejo no teu coração, independentemente do estado que você está neste momento, mande seu endereço com o CEP, estaremos remetendo. Porém, devido estarmos já com bastante encomendas para mandar, sabe? Então, a partir desta data de hoje, informo-vos a todos que remeterem seus endereços que a partir de hoje serão contemplados a partir do mês de janeiro. Então, todos que mandarem o endereço a partir de hoje receberão os livros a partir de janeiro de 2021. Mas não deixe de mandar o seu endereço. Mande seu endereço com nome completo, que já estaremos fazendo o seu cadastro, e 2021 você será contemplado, receberá os livros gratuitamente na sua residência. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam tributados ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base e de alguns versículos que serão citados no decorrer da explanação. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Neste momento iremos orar. Oremos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo o defendei, marchando para os céus. Grande, eterno e soberano Deus, tu és digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Senhor, nosso Senhor, escreve a eternidade em nossos olhos e em nossos corações. Sim, meu Deus, escreve a eternidade em nossos olhos e em nossos corações. A tua palavra nos diz: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Ó meu Deus, tem misericórdia do teu povo, ajuda-nos e nos protege diante deste mundo, que é uma avalanche de pecado e de iniquidade. Concede-nos a cada dia a tua paz e guia-nos até as moradas celestiais.
Assim nós oramos, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. E nos diz assim as Escrituras Sagradas: Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de coisa do mar, é domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Leitura maravilhosa e penetrante. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos fazer mais uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Seja notório que o Senhor sonda os corações e as mentes de todos os seres humanos. Todas as coisas são claras e visíveis aos seus olhos. A tua palavra nos diz: pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Deus, tu sabes de tudo. Ó grande Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Lhe pedimos que desbloqueie os ouvidos de todos os ouvintes nesta noite, para que ocorra o correto entendimento e que possamos obedecê-la de tal forma que sejamos verdadeiros peregrinos nesta terra. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos em Cristo e amigos ouvintes da palavra de Deus, nesta noite estaremos iniciando a sequência de mais 6 ministrações. E logo após, ou seja, no ano que vem, retornaremos para o livro de Romanos. Esta primeira ministração tem o título O Domínio da Língua. Queridos, logo neste início, faço-lhe uma pergunta. Como
você tem usado a sua língua, as suas palavras, nestes dias difíceis que nós estamos vivendo? Como você tem usado a sua língua, as suas palavras, nestes dias difíceis que nós estamos vivendo? Queridos e diletos ouvintes da palavra de Deus, é de suma importância que você mantenha a sua Bíblia em suas mãos e nos acompanhe na leitura dos versículos que serão mencionados. Amados, até aqui, Tiago explicou duas características do cristão maduro. Quais são essas duas características do cristão maduro no livro de Tiago? Primeira característica: o cristão maduro, ele é paciente em meio às tribulações. Você vai ver isso no capítulo 1 do livro de Tiago. E a segunda, ele pratica a verdade, no capítulo 2. E nesta sessão, ou seja, no capítulo 3, ele trata da terceira característica do cristão maduro. Qual é a terceira característica do cristão maduro? Ele controla a sua língua. Então, meu querido, eu já preciso parar um pouco aqui. O cristão maduro é aquele cristão que tem a vida completamente depositada aos pés de Jesus Cristo. O cristão maduro é aquele que é verdadeiramente peregrino nessa terra. O cristão maduro é aquele que nasceu de novo. O cristão maduro é aquele que ora. O cristão maduro é aquele que lê a palavra de Deus todo dia. O cristão maduro é aquele que jejua. O cristão maduro é aquele que consagra a vida. Esse cristão maduro, ele controla a sua língua. Porque nós vamos ver o estrago que uma língua faz. Somente o sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário, pode controlar uma língua que não é abençoada. Uma pessoa que não é verdadeiramente um cristão maduro, ele dispara venenos mortíferos com a sua língua. Ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreveu estavam tendo problemas sérios com a língua. Ele adverte esse povo de que fosse pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você vai ver isso lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus nos deu. O ser humano pode usar a língua para louvar a Deus, orar, pregar a palavra e levar os perdidos a Cristo. Porém, é capaz de usar essa mesma língua para ofender as pessoas, para gritar com as pessoas sendo mal educado, ser egoísta, ser arrogante, trapacear. Essa mesma língua ele usa para fingir, para exalar palavras que matam, palavras que destroem, palavras que abalam. Essa mesma língua causa verdadeiras ruínas, desastres, mortes. Essa mesma língua que louva a Deus, ela é usada para separações. O fato de não conter a língua muitas vezes gera a morte física e a morte espiritual. Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas se suicidaram?
Quantos lares destruídos, quantos filhos, filhas, pais, mães, parentes estão em litígio diversos devido ao mau uso da língua. Proferiram palavras que são mais fortes do que um tiro. Palavras assassinas expressas através da língua. A mesma língua que louva a Deus é a mesma língua que amaldiçoa o seu semelhante. Veja o que nos diz. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu vou esperar você abrir um pouco. Provérbios está lá. Abre a sua Bíblia no meio. No meio, você vai abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Logo após o livro dos Salmos, é o livro do Provérbios. Eu vou esperar você abrir. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Vamos ler junto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam, comerão do seu fruto. Você escutou? Você ouviu? Precisamos repetir. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, meu querido, é muito importante você que está me escutando nesta noite, que você saiba que dependendo do que você fala, você pode definir a morte ou a vida. Veja ainda, leia ainda, abra agora. 1 João, capítulo 3, versículo 18. É mais para o final da sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 18. E nos diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. A fim de deixar clara a importância de ser controlado no falar e de mostrar as consequências sérias de nossas palavras, Tiago apresenta 6 imagens, 6 ilustrações para a língua. Primeira, o freio nas bocas dos cavalos. Segundo, o leme dos navios. Terceira ilustração, o fogo. A quarta, o veneno mortal. A quinta, uma fonte. E a sexta, uma figueira. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Acompanhe comigo. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 4. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos a maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aqueles que os governam. Tiago, querido, enfatiza nosso começo de explanação, a nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, palavras sensuais, exagero, doutrinas falsas, calúnia, fuxico, chilique, jactância,
etc, etc, etc. Crente maduro, o crente maduro mantém a sua língua sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, aleluia, que leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você vai ver isso aonde? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Então, o crente maduro, querido, o crente que já nasceu de novo, que tem uma verdadeira comunhão com Deus, ele não anda dando chilique. Você vê quantas pessoas ficam nervosas, homens e mulheres, dão aquele chilique, falam o que não devem e depois vem com a desculpa. Ah, mas eu estava nervoso, você me conhece, né? Sabe o que nós temos que fazer com o nosso nervosinho, com os nossos chiliques? Levar eles para a cruz de Cristo, aleluia. No momento que nós tivermos orando, entrega esse teu nervosinho, o teu chilique, entrega eles na mão do Senhor. Peça para o Senhor retirar todo esse chilique, esse nervosinho, essas palavras mortíferas que você muitas das vezes solta e que ferem. Nós temos que ser crentes maduros, crentes realmente nascidos de novo, para entregarmos a nossa língua em oração ao Senhor todos os dias. Por causa dessa tendência de pecar com a língua, Tiago exorta a todo ser humano a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ao que parece, todos na congregação desejavam ensinar e ser líderes espirituais, pois Tiago os adverte: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Os mestres, assim como os pastores, têm o dever de usar os seus dons espirituais para comunicar corretamente a palavra de Deus e zelar por um comportamento à altura do que pregam. Então, querido, todos os pregadores, todos aqueles que têm incumbência de liderança, eles têm que zelar pela palavra de Deus, pelo seu comportamento à altura daquilo que pregam, à altura daquilo que falam. Um juízo mais rigoroso aguardam aqueles que se exaltam como mestres e líderes espirituais. Obrigam o povo a duras disciplinas. Contudo, eles mesmos não seguem o caminho quanto aos princípios mais elementares da vida cristã, como a humildade, a misericórdia e o desapego ao poder e aos bens naturais. Eu preciso parar um pouco aqui. Todos os líderes, pastores, aqueles que têm a missão de levar ao pecador a palavra de Deus, devem se desapegar do poder e dos bens materiais. Mas eu te pergunto, é isto que você tem visto nesse século 21, ano 2020, mês de novembro? Você tem visto os líderes se desapegar aos bens espirituais? Aos bens materiais? É só você ligar a televisão, em vários canais, que você vai ver todos eles pedindo dinheiro de várias maneiras. Pedindo dinheiro de várias maneiras. Eles estão ligados nos bens materiais.
Além disso, os mestres devem praticar o que ensinam, pois de outro modo, seus ensinamentos não passam de hipocrisia. Todos os mestres, aqueles que estão imbuídos de liderança, devem serem práticos, viver uma vida santificada, conforme a palavra nos diz. Não é difícil imaginar os danos que um mestre pode causar por se mostrar despreparado ou por sua vida não condizer com seus ensinamentos. Mas os mestres não são os únicos tentados e não são os únicos que pecam. Todos os cristãos devem reconhecer que todos nós tropeçamos em muitas coisas, principalmente na fala, na língua. Temos que levar a nossa língua para o quarto de oração. Temos que levar a nossa língua para o jejum. Temos que levar a nossa língua para a consagração. Aí sim, nós teremos uma língua abençoada. A maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar silêncio e ficar amargurado, mas sim submeter ao Senhor toda revolta, tristeza e pensamentos ruins, na certeza de que Ele cuidará de tudo o que não nos é possível resolver. Ao escolher o freio nas bocas dos cavalos e o leme, Tiago apresenta dois objetos que, em si, são pequenos e, no entanto, exercem grande poder, exatamente como a língua. A língua humana tem um grande poder de destruição quando está sob o jugo do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Temos uma velha natureza que deseja nos controlar e nos fazer pecar. Mas, se você tiver com a sua língua, querido, debaixo do jugo do sangue de Jesus Cristo, ela não terá esse poder de destruição. Traga a sua língua debaixo do jugo, do poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e você verá que as suas palavras irão mudar. Porém, quando Jesus Cristo controla a língua, não precisamos ter medo de dizer coisas erradas. Não é de se admirar que Davi orasse assim: põe um vigia, ó Senhor, diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Davi se expressa, assim como nós também devemos se expressar. Põe um vigia, ó Senhor, diante da minha boca. Queridos, temos que vigiar tudo antes de falar. As palavras que proferimos afetam a vida de outras pessoas. Veja bem, no dia 21 de abril de 1855, Edvard Kimball entrou em uma loja de sapatos em Boston e levou o jovem Dwight Lyman Moody a Cristo. Então, dia 21 de abril, Edvard Kimball entrou numa determinada loja de sapatos lá em Boston e falou de Cristo para Dwight Lyman Moody. Ele era um jovem ainda. E sabe qual foi o resultado? Moody tornou-se
um dos maiores evangelistas da história. Um homem cujo ministério continua a exercer impacto até os dias de hoje. Esse é o poder da língua. Você também pode usar a sua língua para ganhar almas para Cristo, para entregar folhetos, para entregar livros no seu trabalho, no seu consultório, na sua faculdade, aos seus vizinhos, aos seus familiares, nos hospitais. Você pode evangelizar no local que você estiver. A língua tem o poder de orientar outros a fazerem as escolhas certas. Seria bom se você também, com frequência, efetuasse a leitura no livro de Provérbios. Observe especialmente as várias referências específicas ao uso da língua. Eu vou te dar aqui algumas. Anote. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 20. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Provérbios capítulo 15, versículo 4. E tem muita coisa lá em Provérbios sobre a língua. Leia o livro de Provérbios. Vamos ao texto. Tiago capítulo 3, versículos 5 a 8. Leia comigo. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua a nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Somos ensinados a temer uma língua ingovernável como um dos maiores e mais perigosos males. É comparada a um pequeno fogo colocado em meio a uma grande porção de material combustível, que logo acende uma chama e consome tudo que está diante dela. Tiago capítulo 3, versículo 5. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós estamos vivendo um momento de grande incêndio, não só no Brasil, mas como também pelo mundo. Nós estamos vendo vários incêndios em Mato Grosso, Pantanal, Cuiabá, Amazonas, etc. Califórnia, Estados Unidos e outros países. Mas tudo começa com uma fagulha, com um pequeno fogo. Ele se inicia pequenino. É um fósforo, é um isqueiro. Ele começa pequeno e depois ele se alastra e pega e controla toda uma floresta e ele torna-se incontrolável. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Há uma abundância de pecados na língua que pode ser chamada de mundo de iniquidade. Quanta perversidade ela causa! São tantas e tão terríveis a chama que ela acende. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo. Há uma grande contaminação e perversidade nos pecados da língua. Paixões contagiosas são acesas, ventiladas
e nutridas por esse órgão ingovernável. Paixões contagiosas são acesas, que levam à destruição e levam à morte. E com frequência todo o corpo é arrastado para a culpa por meio da língua. Por isso Salomão diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. As armadilhas a que os homens são atraídos às vezes pela língua são insuportáveis para eles mesmos e destrutiva para todos que estão à sua volta. Os afazeres e negócios da humanidade e das sociedades são com frequência lançados em confusão, em conflito, em litígio, e tudo está em chama por causa da língua dos homens. Falácia sobre coronavírus. Cada um fala uma coisa. É a língua. É a língua. É a língua que não é abençoada. É a língua que não foi levada para o Calvário. É a língua que não foi purificada pelo sangue de Jesus. Mas observe. E é inflamada pelo fogo do inferno. O inferno tem maior responsabilidade em promover o fogo da língua do que, em geral, os homens têm consciência. É por algum desígnio diabólico que a língua dos homens é inflamada. Leia comigo, Tiago, capítulo 3, versículo 6. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, e é inflada o curso da natureza, inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Tiago usa uma figura de linguagem para revelar que a decadência do mundo se evidencia a cada dia, e, portanto, não devemos esperar significativas melhoras, especialmente no padrão moral, social e ético dos povos. Somos advertidos a cuidar bem do nosso pensar e do nosso falar. Cuidar bem da nossa língua. Pois Satanás, escute bem, busca diuturnamente influenciar, incendiar as nossas mentes para o mal. E tudo quanto é próprio do inferno. Você vai ver isso aonde? Leia na sua Bíblia depois. João capítulo 8, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 22. E Lucas capítulo 16, versículo 23. O diabo é chamado expressamente de mentiroso, assassino e acusador dos irmãos. E sempre que a língua dos homens é empregada em alguma dessas formas, ela é inflamada no inferno. Chiliques em cima de chiliques, de homens e mulheres que ficam nervosos e vomitam palavras mortíferas. Precisamos levar os nossos chiliques para dentro do quarto de oração, para dentro do quarto de guerra. O Espírito Santo de fato desceu uma vez em línguas repartidas como que de fogo. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 2, versículo 3. E onde a língua do Espírito Santo é de tal forma conduzida e operada pelo fogo do céu, aí acende bons pensamentos, santas afeições e ardentes devoções. Quando o Espírito Santo conduz a língua do crente verdadeiro maduro, querido, aí é aquele cheiro, o cheiro agradável de salvação. Aí você vai falar palavras afáveis, palavras meigas, palavras que salvam, palavras que levam o homem a Cristo. A língua não é apenas semelhante ao fogo,
mas também é um animal perigoso. A língua é cheia de veneno mortal. Vejamos Tiago capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: porque todos os tipos de animais, e de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, é domado e domado pela humanidade. Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. A língua é uma fera irrequieta que procura sua presa e depois a ataca e mata. Alguns animais são venenosos, como também algumas línguas são venenosas, línguas ferinas. O veneno mortal da língua é enganoso, pois trabalha de modo oculto e lento e depois ataca e mata. Quantas vezes uma pessoa maliciosa injeta um pouco de veneno em uma conversa, na esperança que se espalhe e, por fim, chegue até a outra que deseja ferir? Você já viu como é que o fingimento muitas das vezes está numa rodinha? Muitas das vezes você está no meio de uma rodinha e é aquele olhar sutil, aquela palavra fingida. Querido, leve esse fingimento, leve essa palavra sutil, leve a sua língua para dentro do quarto em oração. Jesus Cristo pode te purificar. E você vai dar glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler alguns salmos. Salmos 34, capítulo 13, nos diz: guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar a malícia. Salmos capítulo 35, versículo 28. E minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmos 52, versículo 2. Tua língua intenta danos, como uma navalha afiada, trabalhando enganosamente. Você viu? A língua como uma navalha afiada. Leia depois. Salmos 52, versículo 2. Querido ouvinte da palavra de Deus, para que sua língua seja uma língua que traga palavras de vida, palavras que salvam, palavras que exalam salvação, palavras que exalam bom cheiro, é necessário você estar levando todos os dias seus pensamentos, palavras e ações ao Senhor Jesus, em oração, em leitura da Bíblia, em jejum, em consagração, em santificação. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa falar diferente a partir de hoje. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa falar diferente a partir de hoje. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa falar diferente a partir de hoje. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. O verdadeiro cidadão do céu tem que ser diferente. E muito mais ao usar as suas palavras. Não permita que o diabo use mais a sua língua maliciosamente. Deixe Deus lhe usar. Seja sincero, íntegro, fiel, verdadeiro, amigo, irmão. Seja diferente e vamos caminhando para o céu. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Leia comigo na sua Bíblia. Tiago capítulo 3, versículo 9 a 12. E nos diz assim: com ela quem? A língua. Bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição.
Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Somos ensinados a pensar no uso que fazemos da nossa língua, na eclésia, no serviço de Deus e em qualquer lugar que nós estejamos. Temos que guardá-la para abençoar e não amaldiçoar, criticar e fazer aquilo que não agrada a Deus. Veja, meu querido, veja, vamos repetir. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Com ela quem? Com a língua. Bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Como é absurdo que alguém que usa a sua língua em oração e louvor, alguma vez possa usá-la para amaldiçoar, caluniar e fazer coisas erradas. Se bendizemos a Deus nosso Pai, isso deveria nos ensinar a falar bem e amavelmente a todos os que carregam a sua imagem. A língua que se dirige com reverência ao Senhor divino não pode, sem a maior incoerência, virar-se para seus semelhantes com gritos, insultos, palavra de baixo calão, malícia, arrogância, fingimento, sorrisos entre dentes, etc, etc. Queridos, precisamos levar todas essas ações maléficas a Deus em oração e pedir para Ele ter misericórdia de nós. Como verdadeiro peregrino nesta terra e cidadão do céu, precisamos ser diferentes. Nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, precisamos ser diferentes. Veja bem, nossas palavras para os outros também podem ajudar a purificá-los. Palavras amáveis colocadas no nosso coração pelo Espírito Santo. Nossas palavras devem ser como o rio descrito em Ezequiel 47, que dava vida a tudo que tocava. O elemento mais importante da árvore é o seu sistema de raízes. Se as raízes não tiverem profundidade suficiente, a árvore não crescerá de maneira saudável. Se estivermos arraigados nas coisas do Senhor, nossas palavras serão fruto de comunhão com Ele. Seremos como o homem bem-aventurado do Salmo 1. Produziremos frutos no devido tempo. Um dos motivos pelo qual Jesus sempre tinha as palavras certas, na hora certa, era o fato de estar em comunhão com o Pai e de ouvir as palavras do céu cada dia. O segredo de nós falarmos corretamente, abençoando outras pessoas, é ter plena comunhão com o Pai, em oração, em leitura da Bíblia. A fim de ter uma língua aprazível, é preciso ter um encontro diário com o Senhor e aprender dele. Nossas raízes espirituais devem ser lançadas no solo profundo de sua palavra. É preciso orar, meditar e permitir que o Espírito de Deus encha nosso coração com a verdade de Deus. Mas Tiago faz uma advertência. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Espera-se
que uma fonte jorre água doce todo o tempo, que uma figueira sempre dê figos, e que uma oliveira sempre dê olivas. A natureza reproduz-se segundo a sua espécie. Então, querido, Tiago, ele nos alerta. Não pode, querido, não pode de uma mesma fonte brotar dois tipos de água. Eu lhe pergunto nesta noite, a você que está me escutando, qual tipo de água a sua fonte tem jorrado? A sua língua? Qual tipo de palavras você tem proferido? Qual tipo de fruto a sua árvore, a sua língua está produzindo? Frutos maduros, que faz bem à saúde? Palavras afáveis, meigas, que salvam, que faz bem ao ser humano? Ou palavras que matam? Palavras que ferem? Palavras que destroem? Pensemos nesta noite em como nós estamos usando a nossa língua. A incoerência da língua indica que há algo extremamente errado com o seu coração. Onde está a mudança? Onde está a diferença? Eu preciso parar um pouco aqui. Nós vemos hoje muitos que se dizem cristãos, mas eles não têm mudança. Você não vê diferença nessa pessoa. Ela é igual ao mundo. Ele é igual ao mundo. Não tem diferença nenhuma. Cadê a diferença? Cadê a diferença? Precisamos ser diferente. Todo verdadeiro cidadão do céu tem que ser diferente. Veja o que nos diz Jeremias, capítulo 9, versículo 8. A sua língua é como uma flecha atirada, que profere engano. Com a sua boca, cada um fala pacificamente a seu próximo, mas no seu coração prepara-lhe emboscada. Você escutou? Leia de novo na sua casa. Jeremias, capítulo 9, versículo 8. Como é fácil, né? Cantar hinos durante o culto, né? E depois entrar no carro com a família e começar a pensar maliciosamente, começar a discutir, começar a usar a língua dando lugar a Satanás. O problema, é claro, não é a língua, é o coração. É fácil ter inveja amargurada e sentimento faccioso em nosso coração. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 18. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Veja ainda, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O domínio da língua, esse domínio, que é o título dessa ministração, só teremos o domínio realmente da língua quando estivermos nascidos de novo. Uma nova vida, novos procedimentos, novas palavras, novo coração, nova pessoa. Agora, levando cada dia todas as palavras para a cruz de Cristo. Somente Jesus Cristo tem poder e domínio sobre a língua. Ao encher o nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitar ao Espírito Santo, seremos fonte revigorante
e árvores produtivas. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Dediquemos a Deus a língua e o nosso coração diariamente e deixemos que Ele nos use, a fim de sermos bênção para outros. Somente com Cristo nós teremos domínio sobre a língua. Eu preciso repetir essa conclusão. O domínio da língua. Só teremos o domínio da língua quando tivermos nascido de novo. Nova vida, novos procedimentos, novas palavras, novo coração, nova pessoa. Agora, levando cada dia todas as palavras para a cruz de Cristo. Somente Jesus Cristo tem poder e domínio sobre a língua. Ao encher o nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitar ao Espírito Santo, seremos fontes revigorantes e árvores produtivas. Oh, que maravilha! Dediquemos a Deus a língua e o nosso coração diariamente e deixemos que Ele nos use a fim de sermos bênção para todos que estão à nossa volta. Somente com Jesus Cristo nós teremos domínio sobre a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Neste momento vamos orar. Oremos. Aleluia. Grande Deus e eterno Pai, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és santo, santo, santo. Como é maravilhoso sentir a Tua presença, como é maravilhoso sentir o Teu amor. Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas. Limpa-nos e seremos limpos. Purifica-nos e seremos purificados. Olha para o Teu povo nesta noite e tem compaixão de todos nós. Nos fortalece e vivifica a nossa alma. Unge as nossas línguas. Transforma os nossos corações. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Ó nosso Deus, os nossos corações estão em júbilo por haver escutado seus preciosos ensinamentos. Que sejamos obedientes, sim, Senhor, que possamos obedecer a sua palavra hoje e sempre. Fica conosco no decorrer desta noite e durante toda a semana que se inicia. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade pelo YouTube, pelo site da Icogem e pelo WhatsApp. Neste momento, desejo agradecer a todos em apreço pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a ministração sob o título Peregrinos em Terra Estranha. Você está convidado a nos acompanhar, sempre com a sua Bíblia aberta. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.